O irmão Vanilde só está por aí? Ô, professor? Irmã Vanilde, a irmã Renata parece que não está aqui não, né? Eu falei com ela, mas até agora ela não me respondeu. Não, tranquilo. É em dupla, mas a nota é individual. A senhora vai fazer a parte da senhora. Se a Renata entrar, ela apresenta a parte dela. Se não, tem até a aula que vem para apresentar. Aí, irmã Vanilde, depois da senhora e da Renata, deixa eu só dar uma olhada aqui. Aí vai ser a Yasmin que vai fechar com o Berkauer, né? A Yasmin vai fechar com o Berkauer. Yasmin, você quer, antes da irmã Vanilde começar, Yasmin, você quer fazer hoje? Dá tempo, ou próxima aula? Uai, professor, o que ficar melhor eu posso apresentar hoje, sem problema. Não, tranquilo. Então, obrigado aí pela compreensão. Irmã Vanilde, fique à vontade, irmã Vanilde. Pode fazer sua parte, depois a Yasmin. E aí, na aula que vem, antes da gente entrar na doutrina do pecado, a Renata vai fazer a apresentação dela. Pessoal, como eu disse, só para relembrá-los, né? Como eu tinha dito antes, a N1 nós não iríamos mexer com provas, com avaliações, ou seja, a nota é a sua apresentação. Simples assim. E até agora, graças a Deus, a gente vai continuar com boas apresentações. Irmã Vanilde, fique à vontade, por gentileza. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Professor, se eu errar no nome aí, o senhor me ajuda, tá? Tranquilo, sem problema, fique à vontade. Eu vou falar sobre Emil Brunner. Ele é representante da chamada teologia dialética, de 1889 a 1966, ou seja, ele é perto de nós, né? Né, professor? Exatamente. Ele é contemporâneo do Karl Barth, viu? Senhor? Ele é contemporâneo do Karl Barth, do teólogo do início do século XX, que a irmã Silvana apresentou, viu? Da mesma época. Eram colegas, amigos eles, viu? Ah, tá. Então, uma coisa que eu achei bastante... Eu vou ler aqui alguns pontos que eu deixei, vamos dizer assim, que eu selecionei, é a questão que ele rejeitava a historicidade de Adão. Isso. E da queda do homem. Ou seja, automaticamente, se ele rejeita a historicidade da queda do homem, já é um ponto que a gente... Já é algo que é antibíblico, né? Por exemplo, como que a pessoa, meu ponto de vista, né, faz uma teologia e rejeita os princípios, que é a historicidade. A outra parte que eu separei aqui, isso significa, contudo, que Brunner nega a pecaminosidade do homem como tal. Ou seja, se perguntar para Brunner, ele rejeita. Para ele, a imagem de Deus se encontra fundamentalmente na razão humana. Ele repudia esta concepção. Liberdade responsável, ou seja, responsabilidade é parte da estrutura imutável do ser humano, ou seja, do homem. A questão da responsabilidade, porque até quero ler aqui uma parte aqui. Espera aí, só um momento. Eu separei aqui. Deixa eu... Aqui, ó. Por outro lado, afirmamos que não podemos pensar em termos copérnicos sem renunciar à história de Adão. Por outro lado, porém, devemos também dizer que não podemos crer
em termos bíblicos, e cristão sem manter firmeza a distinção entre criação e pecado. E, por consequência, a ideia de uma queda, renunciar isso, significa abandonar a fé bíblica como um todo. Ou seja, foi aquilo que eu falei no início. Se a gente negar a historicidade, estaremos negando a fé. O que o senhor achou desse negócio, professor? Em parte, sim. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, nós não devemos acreditar só em parte da palavra, temos que acreditar nela como um todo. Isso. Outra parte que eu separei foi assim: afirma que o homem hoje não está no mesmo estado ou que ele afirmava, no caso, né? Uhum. O homem hoje não está no mesmo estado ou condição em que Deus criou, mas existe agora um estado pecaminoso. É claro que quando Deus criou, foi antes do pecado, né? É claro que agora o homem está, desde a queda do homem, ou seja, na mesma hora que ele rejeita a historicidade, ele já fala que agora o homem está no estado pecaminoso. Ou seja, é claro que quando Deus fez o homem, ele não estava no pecado, né? Só depois da queda que veio o pecado. De fato, algumas vezes, Brunner fala da queda do homem em pecado, colocando a expressão entre aspas, esta ruptura entre imagem formal e material, do ponto de vista de Deus, não deveria existir. Ela é o resultado da queda do pecado. Esta linguagem é, de fato, confusa. Eu acho que nem ele mesmo está sabendo explicar essa questão, professor. Brunner aparentemente quer descrever o homem como se tivesse caído em pecado, apesar de, ao mesmo tempo, rejeitar o pensamento de que realmente houvesse uma queda histórica do homem em pecado. Ele quer afirmar que houve uma queda e, ocasionalmente, até mesmo fala do evento da queda, embora nega que tal evento tenha jamais acontecido. Então, assim, é igual ele mesmo falou aqui da questão da confusão. Porque se na mesma hora ele fala e aí, entre aspas, ele coloca esse fato entre aspas, então eu acho que ele mesmo fez confusão nessa questão. E outra parte que ele fala aqui também, que está na página 66, que eu quero destacar, é aqui onde ele até cita a Bíblia aqui, 2 versículos, mas eu quero ler só o Tiago 3, versículo 9. Eu até separei aqui. E depois eu vou ler o parágrafo aqui, depois desse versículo. Espera aí. Tiago 3, versículo 9, ele diz a palavra de Deus: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela maldizemos a Deus, aos homens, quer dizer, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela maldizemos os homens, feito à semelhança de Deus. Ou seja, aqui nesse parágrafo, depois dessa referência, está falando assim, ó, no Novo Testamento, simplesmente aceita
e pressupõe o fato de que o homem foi criado à imagem de Deus. Mas, mais importante, contudo, para os escritores do Novo Testamento, aos apóstolos, especialmente que o homem deve dar aquela resposta que o Criador quer receber. Aquela resposta que honra e glorifica a Deus. A resposta de amor, reverente e agradecido. Uma resposta que uma pessoa deve dar, não apenas com palavras, mas com sua vida inteira. Esta resposta de vida, devido a que consiste de amor a Deus e de amor ao próximo. É o que Brunner chama de aspecto material da imagem de Deus. Ou seja, em outra parte, ele também fala que Deus, ele quer de nós uma resposta de uma pessoa livre, não como uma resposta de um animal, por exemplo, que não pensa, que não tem liberdade. Que Deus quer da gente uma resposta de gratidão, uma resposta de pessoa que ama ele mesmo como livre, né? Ama pelo que ele é e não pelo que ele faz. E é isso, professor, completa aí, por favor. Olha, o pensamento, irmã Vanilde, o pensamento de Emil Brunner, em quase tudo que ele escreveu, é muito próximo do pensamento do Karl Barth. O Karl Barth e o Emil Brunner, além de ter sido contemporâneos, amigos, eles praticamente tiveram muita similaridade, ou seja, a teologia deles se parecia. Por exemplo, a senhora observou aí que o Brunner, ele negava a existência histórica de Adão, da mesma forma que o Karl Barth. Então, a perspectiva de um é a perspectiva do outro, com algumas diferenças. O texto que a senhora leu tem uma parte bem importante, que é a chamada imagem formal e a imagem material. Então, o Brunner apresenta duas percepções da imagem de Deus, mas ele não consegue explicar direitinho. O Karl Barth foi um pouco mais objetivo na sua perspectiva sobre a imagem de Deus. Mas o ponto que pesa contra Emil Brunner é ele negar a queda histórica, né? E depois também ele diz que, por exemplo, que a imagem e semelhança de Deus no homem, ela tem um sentido de imagem formal e ela tem a ver com a nossa pecaminosidade. Ele fala isso, né? Então, inclusive, nesse texto aqui, o próprio Anthony Hoffman, o autor do livro, o critica, né, de maneira bem clara, né? Por quê? Eu acho que o ponto negativo do conceito de imagem e semelhança de Deus, de Emil Brunner, está porque, quando ele nega a queda histórica de Adão, ele está negando, por exemplo, boa parte do ensino do apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo fala da veracidade, da historicidade de Adão. Tanto é que ele chama de o primeiro Adão e o compara negativamente ao segundo Adão, porque pelo primeiro Adão veio a morte, pelo segundo Adão veio a vida, pelo primeiro Adão veio a pecaminosidade, pelo segundo Adão veio a plena espiritualidade. Então, são essas breves observações que a gente tem do Emil Brunner. Então, na verdade, parte do pensamento do Emil Brunner é o mesmo de Karl Barth, é a mesma fonte, viu? São o mesmo pressuposto. Pessoal, vocês têm alguma observação para fazer? Tirar alguma dúvida com a irmã Vanilde? Se tem, a oportunidade está aberta aí, por gentileza. Se tiver, pode se direcionar logo enquanto o professor está na tela, para ele responder. Eu só achei, nem uma pergunta, mas sim um comentário. Eu achei interessante essa ideia aí.
O homem não está mais no estado que Deus criou, e sim no estado de pecado. Isso é quase uma redundância, né? A gente sabe disso, É o óbvio, né? né? O homem não está mais aquela imagem, aquele homem que Deus o criara sem pecado, né? Mas sim agora com pecado. Isso aqui é uma redundância. Agora, o fato dele rejeitar a historicidade de Adão, vamos dizer assim, ele rejeita também parte da Bíblia, né? Porque a Bíblia conta a história de Adão, então se ele não acredita na historicidade de Adão, ele não vai acreditar na Bíblia, né? Se negou a historicidade de Adão, logo a história da redenção, a história da salvação fica capenga, né? Que a história da salvação é o quê? É criação, queda, redenção e consumação. Aí tirou a queda, aí pronto. Ele Então, negou o início, no caso, né, professor? ele nega logo depois do início, que é a ruptura, né? O estado de pecaminosidade do homem. Como disse o próprio Agostinho, ao pecar lá no Éden, o homem, sendo o representante primário de toda a raça humana, ele transmite para toda a raça humana a sua moralidade decaída, porque ele transmite a sua natureza pecaminosa e a sua culpabilidade. Portanto, todos os homens morreram espiritualmente ali em Adão, porque Adão era o nosso representante primeiro, né? O primeiro de todos. A irmã, como é que chama? A irmã Renata não apareceu ainda não, né? Não entrou na aula não, né? Só conferir aqui, pessoal. Não entrou, não. Entrou não. Então, pessoal... Para aí, professor, que eu vou ver um áudio que ela me mandou aqui, só um momento. Não, certinho. Se ela entrar, ela apresenta. Vamos passar aqui para a Yasmin, viu? Pode deixar. Tá bom. Se ela tiver alguma coisa para me avisar, pode ser direto para o meu WhatsApp. Aí nós vamos passar para a Yasmin e ela, se ela entrar hoje ainda, ela apresenta hoje, se não, a nota dela fica para a apresentação na semana que vem, onde a gente já começa a doutrina do pecado. Mas antes eu vou trabalhar a perspectiva do capítulo 5, né? Na aula que vem, que ainda é sobre a imagem de Deus. Yasmin, por gentileza, fica à vontade, viu? Obrigada, professor. Então, eu vou apresentar um pouquinho sobre as ideias, né, o conceito que o Becauer vai desenvolver a respeito da imagem de Deus. Inicialmente, a gente pode falar que Becauer ele rejeita qualquer tipo de conceito que parte da ideia de que a imagem de Deus se situa no intelecto ou razão do homem. Para ele, esses conceitos eles são antibíblicos, né? Eles são contrários à Bíblia. Então, Becauer vê que uma visão coerente com a Bíblia, né, aquilo que ela apresenta para nós é que a característica singular do homem é a sua inevitável relação com Deus. Então, o homem precisa ser visto como ligado religiosamente a Deus na totalidade da sua existência. Então, essa relação com Deus não é algo acrescentado, mas sim constitutivo do seu ser. E para ele, tentar ver o homem sem essa relação é não ver o homem em sua totalidade. Então, todas as ciências, aí, a psicologia, a psiquiatria, a sociologia, todas elas que tentam compreender o homem, elas só podem nos dar uma percepção parcial, realmente, do que é o homem, não a sua totalidade. Bom, antes de falar sobre o conceito de Becauer, o texto vai destacar algumas problemáticas que ele levanta em relação ao conceito que existente ali nos reformadores, né, a respeito da imagem de Deus. E o grande problema para ele a distinção, né, ele questiona, na verdade, se é próprio nós falarmos da imagem em dois sentidos, o lato e o estrito. Se nós devemos colocar dessa forma, né? Porque muitos reformadores faziam essa distinção. Então, o sentido estrito, né, que é restrito, ele vai falar sobre as qualidades espirituais que o homem tinha quando foi criado, né, que é o verdadeiro conhecimento, a justiça, a santidade. E o sentido lato, que é o amplo, vai falar sobre o homem como um ser espiritual, racional, também moral e imortal, né? Que ele está no corpo, não como uma substância material, mas como se fosse um órgão da alma. E no sentido também que ele domina
a criação inferior. Então, Becauer vai falar, né, que ele questiona a validade dessa distinção. E aí ele levanta 5 dificuldades para a gente abraçar ou rejeitar essa ideia de sentido lato e estrito. A primeira dificuldade que ele fala é que, se nós tentamos descrever a imagem de Deus no sentido lato, nós somos conduzidos, né, a gente precisa partir de termos ontológicos e psicológicos do homem. E aí, nisso, a gente acaba sendo influenciado a desenvolver um conceito através, né, da razão, da moralidade, da liberdade. Então, para ele, como ele rejeita qualquer tipo de conceito, né, situado na razão, isso vai levar a pessoa realmente a desenvolver especulações que não vão ter embasamento bíblico. Então, tem essa problemática com o sentido lato, né, o amplo. A outra problemática seria que, se nós começarmos a distinção da imagem de Deus no homem em um aspecto, a partir da essência ou do ser do homem, aí a gente vai colocar a relação do homem com Deus de forma secundária. E aí isso vai fugir também da escritura, porque ela coloca isso como central, né? Como a gente viu no início, da forma como ele entende. Outra questão é que, para ele, falar de um aspecto estrito, que foi totalmente perdido na queda, e falar de um aspecto lato que está retido, são concepções divergentes entre si. Então, ele não concorda que dá para se conceber esses dois entendimentos, né? Eles são conceitos distintos. Para ele seria impossível mesmo unir uma síntese significativa. Outro problema é que, para ele, se a gente distingue entre sentido lato e estrito, a gente corre o perigo de colocar de lado a verdade da corrupção radical do homem pelo pecado. Então, é como se a gente, de alguma forma, falasse que, em algum sentido, em alguma parte, o homem, depois da queda, não foi totalmente depravado ou afetado pelo pecado. E aí ele questiona, né? Seria possível falar que esse homem rebelde, ele traz a imagem de Deus? Ou então, será que esse homem depravado não é totalmente o contrário da imagem de Deus, na verdade? E, por fim, ele vai falar que existe uma arbitrariedade, né, na determinação do que pertence ou não à imagem de Deus no sentido lato. A gente vê que tem diversos atributos, né, diferentes entre si que os teólogos colocam, que nem sempre são ali concordantes entre si. E aí ele fala que também não são especificadamente retirados das escrituras. Então, existe essa arbitrariedade. Esses são os 5 pontos que ele levanta para defender se é próprio ou não falar, né, no sentido lato e estrito. Então, a gente pode ver que ele realmente não concorda com essa distinção. Bom, vamos para o que Becauer concorda. Inicialmente, aquelas passagens que nós estudamos, né, de Gênesis 9:6 e Tiago 3:9, que o autor do livro vai falar que ali dá para a gente exprimir a ideia de que o homem decaído ainda assim possui a imagem de Deus. Para Becauer, ele diz que essas passagens, ela está falando sobre o que o homem foi no passado e o que ele pode vir a ser no futuro, né? No sentido de que Deus, pela sua instrumentalidade da graça, ele vai regenerar essa imagem no homem, né? Então, é algo que ficou no passado e, através de Deus, pelo ato regenerativo de Deus, ela vai voltar a ser. Então, Becauer, assim como Calvino e Hermann Bavinck, acho que é assim que fala. É isso, Bavinck. Ele se atenta a 2 maneiras que o Novo Testamento vai expor sobre o significado da imagem de Deus. A primeira é a partir da restauração na imagem do regenerado, e a segunda é sobre o que ele vai falar sobre Jesus, né? Que é uma maneira ímpar ali em relação à imagem de Deus. A partir disso, ele estabelece uma contraposição, né? Aquela velha contraposição que nós conhecemos, que é o novo eu, que ele chama, né, que é o novo homem, e o velho eu. Então, a partir disso, ele vai tentar defender o que a Bíblia diz sobre imagem. Então, ele fala que o novo eu,
né? É no novo eu que a imagem de Deus ela vai se tornar visível. Então, esse novo eu que se despiu do velho eu e conheceu a Cristo e foi instruído nele, né? Então, é um novo nascimento, é o passar da morte para a vida, né? O andar na verdade, o viver em amor. Então, perdi a palavra. Bom, o novo nascimento em si é aonde Deus opera ali, onde a imagem de Deus é resgatada, vamos colocar assim. E aí, diante disso, ele vai discutir também uma dinâmica da imitação de Deus. Ele pega passagens como Efésios 5, 1 ao 2, né, que vai falar: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, ele vai falar que, como nós somos a imagem de Deus, na verdade, que a gente precisa compreender que a imagem de Deus, ela não é algo estático, mas sim um desafio dinâmico para viver uma vida em consagração. Então, o homem ele deve se empenhar, né, constantemente na força de Deus para ser semelhante a Deus. Então, a partir disso, né, então, esse ser semelhante a Deus, esse imitar a Deus, ele toma forma em Jesus Cristo, né? Aí, a gente pode entender que o Becauer, ele vai partir dessa analogia do amor em Cristo e não de uma analogia do ser, né? Como os escolásticos defendiam, trabalhavam para falar sobre a imagem de Deus. Então, dentro disso, toda essa renovação que é operada, onde a imagem de Deus é resgatada no homem, ele vai falar que essa renovação, ela é tanto um fruto de obra redentora, mas também é uma participação ativa do homem, envolve, né? Ele sempre trabalhando esse aspecto dinâmico. E a renovação também, ela é numa dimensão escatológica, que ela não vai ser completada, né, nessa vida presente. Para Becauer, aquele que quer descobrir o significado, né, o conceito de imagem de Deus, ele precisa olhar para Cristo, ele precisa olhar para Jesus, porque Jesus é a perfeita imagem. Então, o mais importante para Becauer não vai ser a razão ou a vontade, mas vai ser o amor, porque quando a gente olha para Cristo, é isso que se destaca, né? E aí ele também vai trabalhar um aspecto de imagem de Deus como uma representação. Nós somos a representação da imagem de Deus aqui na Terra. Então, Deus torna visível essa imagem em nós. E aí ele vai falar, né, que não é uma santidade teatral, mas é realmente as boas obras, né? Ele usa até uma passagem aqui, deixa eu ver, Mateus 5,16. Que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, a imagem de Deus é visível em nós, através das boas obras, né? De forma que o nome dele é glorificado, não nós. Bom, então, com tudo isso, a gente pode resumir que a compreensão de Becauer acerca da imagem de Deus, ela é dinâmica, essa é a palavra, ela é dinâmica. Então, é uma santificação concretamente visível, né? Onde, na novidade de vida, nós somos restaurados em Cristo. A imagem de Deus portanto, dom, né? Essa regeneração é um dom de Deus, mas também é uma tarefa do homem. Não deve ser só compreendido como uma realidade estática, mas é um ideal ao qual nós devemos, e um desafio que nós permanecemos a vida em consagração. Bom, acho que essa passei um pouquinho do que eu compreendi da visão de Becauer. Aí a gente vai ter a posição do autor, né, no final. E aí ele vai destacar aqui, de fato, o conceito de Becauer é muito desafiador e estimulador, né? Quando a gente estuda, a gente realmente parece que abre os olhos assim para compreender o desafio que está em ser essa imagem de Deus, né? E aí ele fala que o Becauer, a maior contribuição que ele deixa a partir desse conceito é que realmente justamente essa visão dinâmica, né, da imagem de Deus no sentido da nossa renovação pelo Espírito Santo em uma ativa e crescente semelhança a Deus.
Mas o autor também vai pontuar algumas dificuldades em relação às ideias de Berkouwer. E aí ele vai falar que o maior problema é realmente essa negação que ele tem da imagem no sentido estrito e lato. Porque aí ele traz, né, as passagens, nós temos passagens como Gênesis 9:6 e Tiago 3:9, ali que a gente vê que o homem decaído ainda tem a imagem de Deus em algum sentido, né? E também tem as passagens de Colossenses 3:10, Efésios 4:24, que vai falar também sobre uma necessidade de renovação do homem. Ou seja, são dois conceitos que falam tanto que o homem, em algum sentido, tem a imagem, mas que também ele precisa ser regenerado, conforme a imagem de Deus. E aí, colocando, ele fala, né, o autor, justapondo esses dois conceitos, a gente vê que existe uma necessidade realmente de colocar o sentido tanto lato quanto estrito, né? Precisa disso. Porque é o que a Bíblia expõe para nós. Outra questão que ele fala é que Berkouwer, ele trabalha muito com a imagem de Deus no sentido de verbo, né? E para o autor, a imagem de Deus é mais do que um mero agir. Compreende não só naquilo que o homem faz, mas naquilo que ele é. Então, Berkouwer trabalha muito esse agir, né? O homem refletindo a imagem. Então, se o homem deixa de refletir a imagem, ele deixa de ser um portador dessa imagem. Porém, o autor vai falar, né, que em Gênesis nós vemos que a imagem de Deus também é um substantivo. É algo que vai falar sobre a constituição do homem, né? Formado conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, é algo que é inseparável do homem. Aí ele faz uma analogia, que também no pensamento de Berkouwer, a imagem de Deus é como se fosse um acessório de carro, algo que é desejável, mas que a gente pode optar em ter ou não, né? Algo realmente necessário, né? Porém, a Bíblia vai indicar que a imagem de Deus é algo singular no homem, tanto é que é isso que difere o homem das demais criaturas, né? E eu finalizo com a frase do Herman Bavinck, que compartilha da mesma visão que o Berkouwer, nesse sentido que o homem não traz ou possui a imagem de Deus, ele é a imagem de Deus. E é isso. Muito bom, Yasmin. Pessoal, vocês têm alguma observação em relação à exposição da Yasmin? Se tiver, fique à vontade. Rapaz, isso aí não é um aluno, isso é uma professora, uma mulher dessa, mano. Olha. Tá profetizando, viu, Yasmin? Tá profetizado, olha quem tá falando. Professor, eu só queria entender, de repente, não sei se a Yasmin pode explicar ao senhor, o que é sentido lato? Olha, o Berkouwer, ele pertence a um trio dinâmico da teologia reformada chamado de calvinismo tardio, ou de florescimento tardio. Ou seja, ele pertence àquele trio que tinha o Abraham Kuyper, o Herman Bavinck e ele, Berkouwer. Então, talvez seja o maior trio da história da teologia reformada. Teologicamente, talvez eles produziram mais do que o próprio Lutero, o Zwinglio e mais o Philippe Melanchthon, alguma coisa assim. Então, são os teólogos ali dos Países Baixos, né? Teólogos da Holanda, e toda a tradição reformada, Cláudio, vai entender a imagem de Deus em dois sentidos. No sentido estrito, ou seja, o sentido estrito é simplesmente para dizer que o homem, mesmo depois da queda, ele ainda tem a imagem de Deus. E a imagem de Deus, no sentido estrito, significa que o homem ele tem as qualidades espirituais de Deus, como a bondade, a misericórdia, a justiça, etc, etc. Então, isso é a imagem de Deus no sentido estrito. No sentido lato, é o sentido de que o homem, mesmo depois da queda, ele é um ser moral, um ser volitivo, um ser psicológico. Ele é, de maneira geral, uma unidade psicológica. Então, é nesse sentido. Mas com tudo isso, é um ser mortal. Então, a teologia reformada nos observa que a imagem de Deus ela tem um sentido estrito, ou seja, qualidades espirituais, e o sentido lato
Em outras palavras, que o ser humano ele é um ser moral, mesmo depois da queda. Mas, pessoal, mais observações vocês têm a fazer? Nós temos alguns minutinhos aqui. Olha, quem estava com dificuldade para assistir às aulas, eu finalmente consegui fazer aqui um levantamento de todas as aulas no Zoom, fiz uma playlist e coloquei lá. Está tudo lá no portal, viu, as aulas, né? Enfim. E eu parece que, como essa semana, até a semana que vem é a data da N1, então, provavelmente, até o dia 5, por aí, nós temos que lançar a nota. Ou seja, brevemente, provavelmente, até o final da semana que vem, antes desse prazo, a gente já lança as notas de vocês, tá bom? Nós temos aqui só mesmo a Renata, que falta para fechar a turma, a sua nota pessoal, né? E aí, na aula que vem, a gente vai discutir o fechamento. Só terminar, concluir esse pensamento. Sim. No capítulo 3, nós discutimos a imagem de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nesse capítulo 4, maravilhosamente, vocês estão discutindo o que os teólogos disseram ser a imagem de Deus ao longo da história. No capítulo 5, na aula que vem, eu vou dissertar, fazer exposição sobre o ponto alto da imagem de Deus, que é o próprio Cristo, a imagem perfeita de Deus. Trabalhando a imagem estrutural, a imagem funcional e a imagem original, pervertida, renovada e aperfeiçoada. Esses são os principais tópicos do capítulo 5, onde a gente fecha essa questão da imagem de Deus. Como eu disse bem antes, a imagem de Deus é a principal discussão dessa disciplina de antropologia. Irmã Silvana, por gentileza. Irmã Silvana. Sim, professor, eu ia falando, a Renata, ela disse que vai conversar com o senhor, ela teve vários problemas hoje durante o dia, mas aí ela vai conversar com o senhor posteriormente. Não, tranquilo, sem problema. Nós temos a próxima aula para fechar aí as avaliações. Ainda tem uma prorrogaçãozinha até a próxima aula, sem nenhum problema, viu? Pessoal, eu quero agradecer a turma toda que já apresentou, né? Esses textos são muito interessantes, começando com o Cláudio, o Irineu. Repare que lá atrás o Irineu deu umas mancadas, mas eram o primeiro pontapé a respeito da imagem de Deus. Depois vem Tomás de Aquino, que já chega logo dizendo que a imagem de Deus está na mente, no intelecto, na razão do ser humano. Em seguida, nós temos o João Calvino, que, de uma certa maneira, cria um paradoxo, né? Ora, ele acha que o ser humano não tem mais a imagem de Deus. Ora, ele acha que o ser humano, depois da queda, ainda tem a imagem de Deus. Inclusive, isso será criticado pelo Anthony Hoffman. Depois vem a tradição de Calbart e a tradição de Emil Brunner, que é a tradição da neo-ortodoxia, onde a imagem de Deus tem a ver com o modus relacional. E, finalmente, quem mais se aproxima do que é a imagem de Deus, e a gente vai ver isso no próximo capítulo, é o Berkouwer, né? Teólogo holandês Gerrit C. Berkouwer. Enfim, penso que foram leituras densas, né? Mas